Boa noite, pessoal. Pessoal tá entrando, boa noite. Zazá, Marcelão Brunelli. Marcelão, daqui a pouco, acabando aqui, eu já mando para você algumas recomendações aí, viu? Mas fica tranquilo que já tá aprovado aí. Pode mandar lá o pedido pro CRC já. É isso aí, Zazá. Fala, Fernandes. Tudo bem? Marcelão Thompson, gratidão aí pela presença. A todos vocês, gratidão. Pessoal, eu tenho marcado às 22 horas para iniciar, tá? Então vou aguardar mais um pouquinho, né? Já são 21h57. Então daqui a pouquinho eu já começo. Senhor Ivan Petralha, que satisfação tê-lo aqui comigo. Aliás, conosco, né? Porque nós estamos numa sala aqui. Gratidão aí pela presença, Ivan. Daqui a pouquinho a gente começa, faça vendas saudáveis. Ivan, muito do que a gente vai discutir aqui hoje, né? É bem uma questão simples, mas nós já conversamos muito sobre isso lá no passado. Ivan, eu lembro muito daquela margem que a gente usava, né? Tinha a margem que era o lucro e tinha uma outra margem, né? Que vocês lá intitulavam, que tinha um nome meio estranho. Uma margem que eu não lembro muito bem o nome. Se você quiser colocar, pode colocar. Só mais um minutinho só, pessoal. Às 22 horas a gente inicia. Porque como eu tenho fechado esse horário para início, as pessoas costumam chegar no horário, então também quero respeitar o horário. Boa noite, Ayrton. Mais uma vez, satisfação ter você. Não era margem de segurança não, Ivan. Markup, isso aí. Markup é um multiplicador, né? Então a gente aplica alguns conceitos na formação do markup e ele vira um multiplicador que, eu usando esse multiplicador, eu sempre vou ter o valor de venda já com todas as minhas variáveis inclusas ali, né? Bom, pessoal, 22 horas em ponto, vamos iniciar então a nossa live número 3, dia 27/9. Agradeço e gratidão pela presença de todos. É uma satisfação muito grande essa ideia que nós tivemos, né, de fazer a maratona Gestão Saudável. Então são 5 dias de segunda a sexta. Começamos na segunda-feira, falamos um pouquinho sobre a separação das contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Sem essa separação, eu não consigo fazer um controle eficaz, tá, pessoal? Marcos, mas eu não tenho, para quem está chegando agora, não acompanhou a aula 1, né, pode se questionar, mas Marcos, eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma pessoa jurídica, eu não tenho uma questão formalizada. Mas, meu amigo, se você é um empreendedor, se você tem um negócio, você tem que fazer a separação das suas contas. É aquilo que eu venho assim sempre reforçando. O pessoal que trabalha no marketing multinível aí, né? Você é um empreendedor. Você tem um negócio seu. Então, se você não separar as suas contas pessoais das contas do seu negócio, dificilmente você vai conseguir caixa para fazer novas aquisições e continuar o seu negócio aí.
Marketing multinível é um negócio muito interessante, pessoal. Na aula 2, pessoal, o que nós discutimos? Que foi ontem, né? Falamos um pouquinho sobre os controles, né? Siga o seu dinheiro foi o tema da aula. Então, a gente falou um pouquinho sobre controles. E qual é o melhor controle que eu tenho que ter? É um controle simples, é o controle que eu faço. Eu preciso ter IRP, eu preciso ter 1.500 controles lá na minha empresa? Pessoal, coisa simples, papelzinho, espeto para colocar lá as anotações. O importante é fazer o controle. Conforme o negócio evolui, conforme o negócio cresce, é lógico que eu vou precisar ter um RP, é lógico que eu vou precisar ter mais controles. Isso é uma questão lógica, mas se o meu negócio hoje é pequeno, não adianta eu querer engessar ele na questão do controle, né? É o que eu sempre falo para os clientes. Vocês podem até não entender o que eu vou falar aqui agora, mas eu penso o seguinte: crescer organizado, assim, totalmente organizado, né, fazendo um RP e tudo mais, pessoal, para mim isso é um pouco de utopia, tá? Eu tenho que crescer sim com um certo controle, com uma certa gestão, mas eu crescer totalmente organizado, assim como é uma grande empresa, eu não consigo crescer, né, porque eu vou engessar muito o meu processo. E hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre vendas saudáveis. Faça vendas saudáveis. E aí, pessoal, o que é uma venda saudável? Às vezes eu desvio o olhar aqui um pouco, porque eu estou acompanhando aqui do lado o andamento aqui na sala, tá? Se vocês aí, pessoal, seria legal a gente ter uma interação, né? Eu não consigo aqui sozinho olhar o que talvez vocês podem perguntar e tá fazendo uma interação. Eu vou tentar. Caso eu não consiga interagir aqui no momento porque passa despercebido, tá? Finalizando, eu vou dar uma atenção para vocês, a gente faz aí algumas considerações por escrito daí. Eu tenho recebido alguns e-mails, pessoal, que as pessoas não estão achando o link no e-mail, né, que você se cadastra lá no meu site, que eu falei para vocês desde o primeiro dia, para vocês se cadastrarem, que tem lá uma ferramenta disponível para vocês, tá? Para vocês melhorarem a gestão de vocês. Eu realmente agora entendi que tem uma falha no e-mail, tá? O link, pessoal, é aquela imagem, o logo da UP. Então, UP Corporate Training, Educação Empreendedora, aquele logo é a imagem que eu falo para vocês clicarem, tá? Então, o link é o logo. Mas eu vou melhorar hoje, tá? Eu vou colocar o link escrito ali embaixo também. Além da imagem, vai estar o link ali, tá? Quando você se cadastra, se você não receber esse e-mail é automático, tá? Se você não receber o e-mail, dá uma olhadinha na sua caixa de spam, tá? Pessoal que está chegando, pessoal, então vamos aí dar uma curtida, vamos compartilhar para que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo chegue a outras pessoas que precisam entender um pouquinho melhor o que é uma venda saudável. E aí, na opinião de vocês, né? Eu sei que a interação é um pouco difícil. Fala aí, Rodriguinho. Tudo bem, cara? Eu sei que a interação é um pouco difícil, mas o que seria uma venda saudável para vocês? Venda saudável, pessoal, é eu vender com lucro. Eu tenho que ter o quê? Uma venda com margem. Uma margem que me dê o quê? Um retorno para que eu pague todas as minhas despesas variáveis, né? Meus gastos variáveis e todos os meus gastos fixos. Se a minha venda não está suportando todos os meus gastos variáveis e todos os meus gastos fixos, eu não estou tendo uma venda saudável, tá? Então a venda saudável, o que ela precisa ter? Ela precisa ter o lucro, tá? Venda sem lucro não é uma venda saudável. Marcos, mas existe alguma empresa ou alguém que vende sem lucro? Porque, de uma certa forma, isso não parece ser muito uma realidade, né? Porque todo mundo que vende
quer vender com lucro, quer ganhar dinheiro, né? Existe isso, vender sem lucro, sem ter uma margem, sem ter um ganho? Pessoal, a triste notícia é que sim, existe isso, e isso, na maioria das vezes, é muito mais comum do que se imagina. Vamos pensar, toda empresa começa grande. Então, já que a gente fala um pouquinho, às vezes, do marketing multinível, né? Uma empresa que inseriu recentemente no mercado é a Aloha, né? A do professor Carlos Martins. Essa empresa, ela já nasceu uma empresa grande, né? É uma empresa que daqui a pouco ela já vai ser global. Ela não vai levar muito tempo para ser uma empresa global, porque o Carlos Martins não está brincando ali, né? Ele está fazendo um investimento pesado. Ele com certeza, antes de investir, ele já fez todo um estudo, com certeza ele contratou, não é talvez não, as informações que eu tenho, que ele contratou as melhores pessoas do MMM, que é o marketing multinível, para estar trabalhando com ele, ou seja, ele está investindo pesado. Então é uma empresa que já nasceu grande, né? Então já nasceu estruturada, já nasceu com toda a formatação possível de cálculos, de previsões e tudo mais. Agora, a realidade da Aloha é a realidade de todas as empresas? Não, né? A realidade é o seguinte, eu começo ali sozinho, na minha marcenaria, fazendo banquinhos, e de repente eu tenho um galpão alugado com 30 funcionários, várias máquinas e estou produzindo móveis, né? Essa é a realidade. Eu começar pequeno e o negócio vai se crescendo, vai crescendo. E às vezes, pessoal, o crescimento ele vem de uma tal forma que o empresário não está esperando. Esse que é o problema, né? E ele acaba desconsiderando um monte de coisa quando ele cresce. Com certeza, a maioria de vocês já viram, deixa eu ver aqui, qual a margem percentual para fazer uma venda saudável? Rodriguinho, a gente já vai chegar nesse ponto aí, tá? Vocês vão entender que eu tenho aqui um slide e vocês vão conseguir compreender isso aí. Porque essa margem, a gente vai entrar nela, né? Vai depender muito do segmento que você está. Mas, quando o empresário cresce, ele deixa de considerar, muitas das vezes, muitas coisas. Vocês já ouviram isso ou até já viram, né? A pessoa ela começou lá um mercadinho na garagem da casa dela. Então, na garagem da casa, ele começou um mercadinho, vendendo lá algumas coisinhas. O negócio foi crescendo, foi prosperando. Da garagem, ele passou por um galpão um pouquinho maior, um barracãozinho um pouquinho maior. E o negócio vai prosperando, ele constrói a casa dele, tem piscina, ele compra uma caminhonetona e ele vai prosperando. Prospera tanto que, daquele mercadinho que estava ali na garagem da casa, de repente ele tem lá uma estrutura de mais de 100 funcionários, faturando milhões por mês, e do dia para a noite esse mercado quebra. Vocês já devem ter visto ou ouvido alguma história nesse sentido. Foi do dia para a noite que ele quebrou? Não, né? Então, quando ele era pequeno, ele tinha uma estrutura pequena que ele conseguia controlar. Quando ele cresceu, a estrutura cresceu na mesma proporção e, como a pessoa não buscou o apoio, né, de um profissional habilitado, de um profissional para conseguir ajudá-lo na formação dos preços, na gestão do seu negócio, né? É aquela história, eu já faço isso há 20 anos, vou colocar alguém de fora aqui para querer mandar no meu negócio? Aí que começa o problema, né? E pelo fato de ele não ter buscado um apoio na gestão, ele deixa de considerar muitas coisas importantes na gestão. Aí começa aquela briga de preço de concorrência, né? Um mercado coloca caixa de leite R$3, o outro coloca R$2,90. Bom, se eu deixar R$3 eu não vou vender, então eu vou colocar R$2,80. Bom, se ele colocou R$2,80, agora eu vou colocar então R$2,50. Quero ver se ele consegue bater esse preço. E realmente, o outro mercado não vai baixar para R$2,48, porque ele sabe que ele vai perder dinheiro, porque ele tem uma gestão.
Só que aquela pessoa que fez essa manobra achando que ia conseguir fazer a venda, ele até conseguiu. Só que ele vendeu sem margem alguma e às vezes até com uma margem negativa. Qualquer fato real disso que a gente está falando é mera coincidência, tá, pessoal? Mas vocês sabem que isso é um pouco comum. Marcos, então o que eu tenho que considerar no meu preço de venda para eu conseguir fazer uma venda saudável e ter lucro nessa venda? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, só para vocês verem como a gente se engana na questão dos números. Isso é muito comum, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu comprei um produto, né? Vamos pensar que eu sou um comércio, uma operação simples, tá? Eu sou um comércio, eu apenas compro e vendo. Não estou nem tendo a produção, que eu teria que calcular a hora de produção, teria que calcular hora de máquina, hora de energia, ou seja, seria um cálculo muito mais complexo, tá? Vamos pensar numa questão simples, um comércio. Então eu comprei um produto por R$100 e o que eu faço? Eu aplico 80%, vou vender por 180. 80% de margem é uma margem boa? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? 80% de margem é uma margem boa? Sim ou não? Vamos aí comentar, vamos aí interagir, vamos aí participar um pouquinho. Eu ganhar 80%, eu comprei por 100, estou vendendo por 180, estou colocando 80% aí de margem. É uma margem boa 80%? Todo mundo vai falar que sim. Alguns que são um pouco mais gananciosos até podem falar que gostariam de colocar 200, né? E seria o justo. Quanto mais eu conseguir colocar, melhor é. A questão é, o mercado está disposto a pagar? Né? Isso que eu preciso pensar. Mas eu vender, eu comprar vamos pensar, eu comprei uma camisa por R$100 e estou vendendo essa camisa por R$180. Estou ganhando aí 80%. Faz sentido essa lógica? É o que muita gente aplica? Sim, pessoal, é o que muita gente aplica. Compro por um X valor, aplico X percentual e vendo por 180 e imagino na minha mente que estou ganhando R$80. Vamos para a realidade. E se eu falar para vocês, pessoal, que do meu preço de venda, qual que é o meu preço de venda agora? É 180, tá? Então, a base 100% para os meus cálculos deixa de ser R$100 e passa a ser o quê? 180. R$180 é o meu preço de venda. E se eu falar para vocês que eu tenho um vendedor, é um representante, então ele não tem vínculo empregatício, ele não tem nada, então eu tenho que pagar um percentual mais arrojado, um percentual mais pesado para ele. Eu pago 10% de comissão, ou seja, de 180 eu estou pagando R$18 de comissão. Ainda me sobra 70, ok? 70%. Aí, pessoal, eu falo para vocês o seguinte, do meu preço de venda, que é a minha base 100, vejam bem, a comissão, a base foi o quê? O 180, o preço de venda. Tá? Do meu preço de venda também, tem alguém nesse cenário, chamado Brasil, que ele quer uma participação do meu preço de venda, que é o governo, que é o fisco. Ou seja, daquilo que eu vendo, parte eu tenho que deixar para o fisco. Então, dos R$180, vamos pensar o seguinte, 20% é o meu imposto nessa operação. Então, eu vendi por 180, já descontei 10 da comissão, que o vendedor ele vai ter direito, né? Eu tenha lucro ou não tenha lucro, a comissão é dele. Né? Se eu não formatei o meu preço correto, se eu não fiz a minha lição de casa, o meu vendedor ele não vai ser penalizado por isso, ele vai ter que receber os seus 10% que nós combinamos.
20% do governo, então 20%, 36 dos 180. Vamos pensar no percentual. Eu tinha 80, já tirei 10, ficou 70, eu tirei 20, são 30 aí, né? Me sobrou ainda 50%. 50% tá bom aí? Tá, né? Ainda tá uma boa margem, mas são questões que nós não pensamos quando colocamos o 80%. Quando eu enunciei essa chamada, eu falei o seguinte, eu vou ganhar 80%. E aqui eu não estou ganhando 80%, porque 10 já foi para a comissão, 20 foi para o cenário tributário, e tem uma questão importante. Vamos pensar que eu tenho um frete para entregar. Não é todo mundo que tem frete, né, na entrega, e não é todo mundo que tem 20% na sua carga tributária, tá, pessoal? É lógico que se vocês estão enquadrados no Simples Nacional, se vocês têm um empreendimento pequeno, a tributação não vai ser toda essa, tá? Eu estou apenas usando um exemplo para termos um pouco de cuidado quando a gente vai formar o nosso preço de venda. Então, além da comissão, além do imposto, eu tenho que mandar essa mercadoria chegar no meu cliente. Então, eu vou pagar o frete. Vamos pensar que o meu frete está em 8% do meu preço de venda. Então, R$14, né? Dá um pouquinho mais aí, mas vamos arredondar para R$14. Então, ó, já foi 18 de comissão, 36 de imposto, R$14 de comissão. Então, eu estava lucrando R$80. Era essa a minha formação aqui na minha cabeça. Só que eu já estou vendo o seguinte cenário. Eu estou pagando comissão, imposto e frete, porque sem esses 3 itens aqui, eu não teria tido a venda, né? Se eu não pagar comissão, eu não tenho vendedor na rua. Se eu não pagar imposto, eu não posso operar. Se eu não pagar o frete, o meu cliente não vai receber a mercadoria. Ou seja, não vou receber o dinheiro dele também. E aí, pessoal, tem uma questãozinha que a maioria das pessoas esquecem, né? A questão da taxinha da maquininha do cartão de crédito. Então vamos pensar que nessa operação minha aqui, totalmente simulada, totalmente um fato jogado, eu tenho aí 2% de taxa de maquininha do cartão. Então, 10 de comissão, 20 de imposto, 8 de frete, 2 de taxa da maquininha. Quanto que somou esse percentual? 40%. Esse percentual soma 40%. Ah, quer dizer que eu estou ganhando 10% ainda. Será que isso é verdade, pessoal? Vamos transformar o percentual agora em valor, só para a gente ver. Ó. Então, de R$180, eu vou tirar aqui 18 da comissão, que é os 10%. Sobrou para mim 162. Eu vou tirar ainda R$36, que são os impostos. Tá? 20%, R$36, que são os impostos. Sobrou 126. Eu vou tirar ainda R$14, que é a continha do frete, que a gente deu uma arredondada. Sobrou 112. E eu vou tirar ainda R$4, que seria a taxinha da operadora de cartão de crédito, que está nos 2% aí, menos 4. Ou seja, me sobrou R$108. Comprei por 100. No total, paguei 72 de variáveis entre comissão, impostos, frete, taxinha do cartão de crédito, me sobrou 108. O que eu tenho que pagar agora, pessoal? O meu fornecedor, que é R$100. Se eu paguei R$100 e toda essa cadeia variável, sobrou apenas R$8 da minha venda de 180. Então, eu comecei imaginando que ia ganhar 80%, que eu compro por 100, vendo por 180, ganho 80%. É uma mina de dinheiro isso, né? A cada venda que eu faço, eu ganho 80%. Só quando eu começo a colocar isso aí na ponta do lápis, isso me deu o quê? R$8. R$8 de 180
dá em torno de 4,4%. E aí, 4% é uma boa margem? Antes nós falávamos de 80%, né? 4% é uma boa margem? Pessoal, 4% é uma margem muito estreita. É um risco gigantesco. Qualquer desvio da minha operação, esses 4% não suporta, tá? Vamos pensar o seguinte, que essa venda da maquininha do cartão aí, a pessoa passou no crédito. Então eu vou ter aí 30 dias para estar recebendo esse valor. Passaram-se 10 dias, eu preciso pagar os meus funcionários e eu não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Antecipar esses R$180 aí, né? Ou seja, a operadora de cartão de crédito vai comer mais um pouquinho desse meu lucro de 80% e provavelmente esses R$8 aí vão virar uma margem negativa. Vocês estão observando como parece impossível, mas não é impossível, é muito mais comum, é muito próximo a pessoa se enganar e vender com uma margem negativa, às vezes? É isso que eu falo para vocês, que eu comecei abrindo para vocês. Infelizmente, a realidade é bem essa. É comum as pessoas terem margem negativa e nem perceberem, né? Em que momento que eu posso ter uma margem negativa? Eu considero que em momento nenhum. O único momento que seria bom eu ter uma margem um pouquinho negativa, bem puxado para o zero, né? É aquele produto que complementa uma venda que tem uma margem super alta, né? Então, um produto eu tenho uma margem super alta e um outro produtinho eu tenho uma margem muito reduzida. Mas esse produtinho que tem a margem reduzida, ele puxa muito daquele meu produto tem uma margem alta, né, que eu ganho bastante. Então aí eu falo para você que vale a pena você ter essa margem reduzida. Muito cuidado nessa hora para essa margem não ser muito negativa, tá? Mas ter uma margem reduzida nesse momento eu vejo que é até saudável, né? Porque ela está puxando venda de um produto com uma margem alta. Caso contrário, pessoal, o melhor a se fazer, o que é? É descontinuar essa operação, né? Ou a venda para aquele cliente, ou a venda desse produto, ou eu melhoro o meu preço de venda, tá? Então vamos aqui, ó, dando continuidade. O que eu tenho que considerar no meu preço de venda que na maioria das vezes a gente não pensa, né? Esse exemplo básico a gente acabou de falar em valores, tá? Comissão, impostos, frete, taxa de cartão, tudo mais, pessoal, que for variável no meu preço de venda eu tenho que considerar. Porque quanto mais, o que é o variável? Variável no preço de venda. Quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar esse gasto, tá? Então, quanto mais eu vender, mais comissão eu vou pagar. Quanto mais eu vender, mais imposto eu vou pagar. Ou seja, se eu não considerar isso tudo no meu preço de venda, eu posso ter uma surpresa ruim quando eu for fazer o fechamento das minhas contas. Só que aí, pessoal, entra outro problema, né? Do pequeno gestor, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor. Ele não faz aqueles controles que nós conversamos ontem, né? Naquela nossa live de ontem. Se eu não faço o controle e eu estou imaginando que eu compro por 100 e estou ganhando 80%, quando que eu vou me dar conta que a minha operação está totalmente errada? Quando eu estiver totalmente pendurado no banco, né, devendo para o banco não está mais me liberando crédito, ele não me dá mais crédito, eu não consigo descontar mais duplicata, eu não consigo mais fazer a operação da minha empresa porque travou a questão do dinheiro. Mas isso acontece do dia para a noite? Não, pessoal, isso aí vai acontecendo aos poucos, né? A única coisa que quando eu não tenho controle, quando eu não tenho uma gestão, mesmo que seja aquela simples que eu falei para vocês ontem, quando eu não tenho isso, aí eu não percebo. Eu só vou perceber quando a coisa está tão fora de controle e aí eu não tenho muito mais o que fazer. Ou eu vendo um patrimônio pessoal
que na maioria das vezes eu não recomendo, a não ser que você organize a casa e você tenha assim, muita disciplina e garra e tudo mais para reverter a situação, ou então não compensa você se desfazer de um patrimônio. Mas, muitos casos, eu acredito que vocês também já ouviram, pessoas que começam a dilapidar o patrimônio, por quê? Acha que a empresa é um negócio extremamente rentável, eu ganho 80%, então eu posso vender minha casa e colocar tudo aqui de novo dentro da empresa, esse dinheiro, que eu vou ganhar 80%. Né? Então se minha casa vale 400 mil, eu vou quase que dobrar o valor dessa casa, porque eu ganho 80%. Só que na realidade não é bem isso. Então nós temos que ter muito cuidado. A questão que o Rodrigo colocou, qual que é o percentual para eu ter uma venda saudável? Pessoal, isso aí não é uma coisa simples de se responder, porque vai depender muito do segmento que eu estou. Que nem o ramo da alimentação, é um ramo que tem uma margem muito alta. Mas é um ramo que tem concorrência, então tem que ter esse cuidado, né? Porque se eu fugir do preço do que a concorrência está praticando, talvez eu não consiga vender, a não ser que eu tenha um valor agregado muito maior, muito grande ali, que gere valor e o meu cliente ele esteja disposto a pagar devido a esse valor que eu entrego a ele, ou então eu não vou ficar competitivo, né? Então, cada segmento vai ter uma margem que vai ser uma margem assim saudável que ele vai conseguir praticar. O importante, pessoal, é eu ver bem isso aí. Quem determina o meu preço de venda? Porque na maioria das vezes, não sou eu quem vou determinar meu preço de venda. Vamos supor, eu fabrico móveis. Uma suposição, não fabrico, tá? Mas um dia eu vou fabricar. Mas eu fabrico móveis. Sou eu quem vou determinar meu preço de venda? Com muita calma nessa hora, tá? Eu vou conseguir conhecer direitinho quais são os meus custos, qual vai ser a minha possível margem, mas se o preço que eu chegar lá na frente não tiver competitivo, né? Porque eu estou ou com uma ociosidade, o meu custo está alto, ou porque eu estou sendo muito ganancioso, ou porque eu estou usando uma matéria-prima de muita qualidade, então isso eleva o meu preço de venda, né? E o meu concorrente trabalha com uma matéria-prima inferior. Só que o meu cliente ele não está preocupado com a qualidade, ele está preocupado com o preço. Então, eu vou ter que adequar isso aí, senão eu não vou vender. Então, primeiro, do meu produto, né, da minha operação, quem determina o preço de venda? Sou eu ou é o mercado? Na maioria das vezes é o mercado, tá? Então, se é o mercado, pessoal, quem é o meu mercado? Quem é meu público-alvo? Eu vou trabalhar com o pessoal da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Isso é importantíssimo a gente ter muito bem formatado. Aonde eu vou me posicionar? Qual mercado estou me posicionando? Porque não adianta eu querer trabalhar com o público A. Não, eu quero vender pizza para o pessoal lá da Quinta da Baronesa, aqui em Itatiba, né? E querer vender uma pizza lá a R$20. Não, vai ter um outro custo, né? Porém, a qualidade vai ter que ser condizente. Então eu tenho que entender quem é meu público-alvo para eu saber quem é o meu mercado, né? E saber quem são meus concorrentes e qual valor eles estão praticando, para eu me balizar por ali. Sabendo isso, pessoal, talvez eu não consiga colocar a margem que eu gostaria. Porém, eu vou saber o seguinte: tendo as informações, eu gostaria de ter uma margem de 20%, mas eu não consigo ter essa margem de 20%. Eu tenho uma margem apenas de 12%. Legal, o mercado determinou e o mercado está me estipulando que eu vou ganhar 12%. Problema nenhum. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou ter que ter o quê? Giro suficiente para fazer com que cada valorzinho de venda contribua nos gastos fixos e que me sobre o quê? O lucro no final do mês. Então, existe basicamente, tá, duas formas da empresa ganhar dinheiro. Ou ela ganha dinheiro na margem, aí ela tem que ter uma exclusividade no mercado, tá?
ou tem um diferencial muito grande, então eu vou colocar o preço porque eu tenho um diferencial e as pessoas estão dispostas a pagar por esse diferencial. Então eu coloco a margem e entrego um valor gigantesco para o meu cliente e ele está disposto a pagar por isso. Então eu ganho na margem. Eu vou vender tanto quanto se tivesse um preço menor? Não, né? Aquilo que é mais caro, o público reduz o universo do meu público. Então eu vou vender menos. Então uma das formas, basicamente são duas. Uma das formas é ganhar na margem. A outra forma qual que é? É eu ter uma margem pequena e ganhar no quê? No giro do produto. Aí eu tenho que vender bastante, né? Vamos pensar aí no seguinte aí, qual que é a estratégia, qual foi a estratégia do Habib's quando o fundador dele criou ele? Tem até um livro, né? Eu já li esse livro, é muito interessante, né? Ele falava que era o seguinte, que era possível sim entregar um produto de qualidade para o público por um preço muito justo. Tanto ele conta nesse livro que quando ele inaugurou lá, mas não era, eu acho que era Habib's, né? Ele tinha uma rede de pizzaria, se não me engano, ou uma pizzaria pelo menos. Eu lembro do caso da pizzaria que ele tinha. Qual que era o chamariz dele para a pizzaria? Na porta da pizzaria, ele colocava caixas e caixas do azeite Galo, né? Que é um azeite de qualidade e tudo mais. Ou seja, ele mostrava que ele estava entregando produto de qualidade por um preço justo. Só que para isso, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer rotatividade. Então ele tinha que vender, tinha que ter rotatividade. Se ele não vendesse aquela rotatividade, ele não conseguiria ter o lucro que ele esperava. Então é uma questão muito lógica isso, né? Se eu vou trabalhar com uma margem menor, não tem problema. A única coisa é que eu tenho que garantir uma rotatividade alta para que eu consiga manter a operação do meu negócio. Que nem nesse exemplo que a gente deu aí da margem de 4%. É problema eu ter uma margem de 4%, pessoal? Não é muito legal, mas problema também não é, né? Eu tenho que apenas saber o quê? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Aonde que o momento zero, né, que o ponto de equilíbrio seria o momento zero, que a minha empresa não está dando nem lucro, mas também não está dando prejuízo. Quantas unidades, quantas vendas eu preciso fazer, quanto dinheiro eu preciso trazer para a minha empresa para eu ter esse momento zero. Aí eu sei o seguinte, que eu vou pensar o seguinte, né? Eu tenho que vender 4.000 unidades do meu produto. Eu vou me esforçar para atingir essas 4.000 unidades. Atingir essas 4.000 unidades, qualquer venda acima disso aí é um lucro para mim. Qualquer venda abaixo disso aí é um prejuízo. Aí eu deixo uma sugestão para vocês, né? Aqueles que ainda não assistiram, eu tenho 2 aulas gravadas, elas estão lá no nosso site. Formação do preço de venda, aula 1, aula 2. É uma aula um pouco extensa, cada aula tem 30 minutos, mas ali eu detalho um pouco mais sobre essa questão da formação do preço de venda, né? E eu falo em questão de percentuais, eu demonstro como calcular esse ponto de equilíbrio, que eu preciso achar a margem de contribuição, como que eu vou calcular a margem de contribuição, ou seja, eu entrego ali para vocês informações suficientes para vocês conseguirem aí rabiscar e calcular de uma forma mais correta qual é a real margem de vocês, para que vocês não fiquem naquele achismo, que estou ganhando 80% e a hora que faz o fechamento do mês, eu vejo que é tão somente 4%, tá? Isso, infelizmente, é muito comum, mas essa ideia, né, dessa maratona gestão saudável surgiu justamente por causa disso, porque a gente vem acompanhando vários casos e não é de hoje, né? E eu vejo o seguinte, é muito triste o empreendedor construir um sonho na sua mente, né? Pegar as suas reservas, às vezes, né? Vamos pensar que às vezes até de uma vida, aplicar essa reserva num negócio e às vezes, por falta de orientação, por falta de conhecimento, ele se frustrar e perder todo aquelas reservas, perder todo aquele investimento, né? Então,
O nosso objetivo maior, qual que é? É fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Apenas comentando com vocês, mas essas duas aulas nossas aí, que estamos aí, do preço de informação de venda, que está no nosso site, que está lá para vocês também disponível, essas aulas, elas repercutiram de uma forma tão legal, que nós aí conseguimos um cliente em Angola, o pessoal de diversas regiões do Brasil tem entrado em contato, o pessoal aqui da América do Sul entrado em contato, né, que consegue entender um pouquinho o português. Então, pessoal, o objetivo para nós, eu vejo assim, que foi bem alcançado, que era o quê? Era levar a informação. Então, vamos aí dar uma continuidade aí. Eu não sei quanto tempo nós já temos, nós já estamos caminhando para 40 minutos, tá? Minha ideia era fazer 30, já estamos extrapolando em 10 minutos aí. Então, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Esse nosso bate-papo aqui foi mais para demonstrar para vocês a importância de vocês conhecerem quais são os pontos variáveis da venda de vocês. Além dos pontos variáveis, eu também tenho que conhecer o quê? O meu ponto dos meus gastos fixos. Porque eu tendo conhecimento dos meus pontos dos gastos variáveis, aqueles que aumentam com a minha venda, eu consigo achar a minha margem de contribuição. Uma vez achada a margem de contribuição, que é o quê? O lucro que cada venda me dá, basta eu dividir um pelo outro, que eu vou ter o quê? A quantidade que eu preciso vender, né? Essa daí seria o quê? O ponto de equilíbrio. Aqui está muito rápido, não tem nenhum exemplo, mas eu tenho 2 aulas tratando isso aí. Vale a pena vocês darem uma olhada, assistirem, compartilharem, para que mais pessoas aí consigam ter essa informação, consigam melhorar a sua gestão, né? Eu sempre falo o seguinte, nós não podemos olhar o nosso concorrente como tão somente um concorrente, né? Ele é uma pessoa que pode nos ajudar muito a sermos cada vez melhor. Esses dias, né, eu até comentei com a minha esposa, eu vi uma chamadinha, né, uma propaganda, que a BMW, se não me engano, ela fez 100 anos de história. Eu não sei se essa propaganda é recente ou se ela já tem algum tempo, mas eu vi esses dias. E a Mercedes-Benz, ela deu lá, né, fez uma propaganda dando os parabéns para a BMW, né, e colocando assim, parabéns BMW pelos 100 anos de existência, garanto, né, mais ou menos com essas palavras, garanto para vocês que os 30 primeiros anos da Mercedes foram bem mais fáceis. Ou seja, demonstrando que a Mercedes era mais antiga, né, então tem 130 anos, mas de uma certa forma elogiando. Então, para uma pessoa que é crítica, vai falar assim, deu um tapa de pelica aí, né? Bateu e escondeu a mão. Para uma pessoa mais otimista, eu vejo o seguinte, puxa vida, que legal a Mercedes, ela elogiou o trabalho da BMW. Porque se não fosse a BMW, talvez os carros da Mercedes-Benz não seriam tão bons quanto são, né? Porque são bons dessa forma, porque tem um concorrente ali também querendo ser bom ou até ser melhor. Então, pessoal, em que linha nós temos que trabalhar para o nosso negócio, para nós não cairmos nessa questão da competição? Isso é o assunto que nós vamos estar tratando amanhã. Tenha uma mente empreendedora. O que eu preciso ter na minha mente para ter uma mente empreendedora? Esse assunto nós vamos estar conversando amanhã, é a nossa live 4, e aí na sexta-feira nós encerramos o assunto com a live 5, amanhã eu deixo a abertura da última live, e aí eu peço para vocês compartilharem, para vocês aí interagirem. Tá fazendo sentido esse nosso bate-papo? Tá dando algum insight para vocês? Tá ajudando de alguma forma? Porque se isso, pessoal, estiver trazendo algum retorno para vocês, esse nosso bate-papo, essa maratona, a gente pode aí transformar de alguma forma algo que uma vez por semana, uma vez por mês, a gente faça um bate-papo. Mas, como o intuito é que ajude vocês, eu preciso saber de vocês se faz sentido, se está sendo útil o que nós estamos aí compartilhando com vocês. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês aí.
Deixa eu só ver aqui. Ah, pode deixar, Rodrigo, eu dou uma chamada para você depois aí, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, gratidão. Gratidão aí a todos vocês que estão acompanhando desde da segunda-feira aí. Ao Zazá que já está nos acompanhando aí, e outros mais aí que estão nos acompanhando. Agradeço e nos dá um feedback para eu saber se isso faz sentido o nosso bate-papo, se está ajudando vocês e principalmente se vale a pena a gente continuar incrementando um pouco mais, porque assunto, pessoal, eu falo para vocês, não tem fim esse assunto do empreendedorismo. Tem muito o que nós conversarmos sobre isso. Eu apenas preciso saber se faz sentido, se está sendo útil para a gente continuar. Legal, pessoal? Gratidão, bom descanso para vocês. Amanhã, às 22 horas, estaremos aqui com a live número 4 falando Tenha uma Mente Empreendedora. Gratidão, até mais. Bom descanso.